Mais uma vez, Deus nos oferece o privilégio de estarmos juntos para um momento de paz, de refrigério, um momento onde queremos ouvir a voz do Senhor através da sua bendita palavra e queremos deixar também o nosso coração experimentar o favor de Deus o Pai. É tão bom você saber o quanto Deus te ama, o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele deseja também que você o conheça, que você possa realmente experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida. Cada instante, quando eu leio a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. E eu quero ler para você hoje um dos textos mais fortes da palavra de Deus. Não existe que um seja mais poderoso que o outro, não é assim. Toda a palavra de Deus tem o mesmo peso. Mas todas as vezes que eu leio o primeiro capítulo do Evangelho de João, o versículo 29, o meu coração enternece. Meu coração fica assim, cheio de gratidão a Deus pela realidade do seu amor e da compaixão dele. Diz assim, João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista se referia a Jesus. E ali João dizia: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio, não foi simplesmente para fundar uma religião. Jesus Cristo não veio para ser um grande mestre. Jesus Cristo não veio só para operar sinais, prodígios e maravilhas. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Desde a primeira página da Bíblia, durante toda a Bíblia, você vai ver que o problema do homem é um só. É o pecado. Essa palavra pecado, nós não gostamos muito dela, porque ela nos fere. Essa palavra machuca. Essa palavra pecado, muitas vezes, brota na nossa consciência e queima a nossa alma. Pecado significa, numa tradução assim bem literal, errar o alvo. Deus tem um alvo para a nossa vida. Como quando o flecheiro atirava a flecha e ela alcançava o alvo, acertava. Mas quando ele errava, isto que é pecado. Pecado é errar o alvo. E qual que é o alvo? É a vontade de Deus. Toda a Bíblia diz que nós fomos criados para realizarmos aqui na terra a vontade de Deus. Tudo aquilo que não é da vontade de Deus e eu pratico, isso é pecado. Tudo aquilo que eu faço fora da vontade de Deus é pecado. Pecado é isso. É como se fosse um limoeiro. Então produz aquele fruto azedo, amargo, ao ponto da Bíblia dizer que todos os homens são pecadores e eles estão separados da glória de Deus. E diz mais, que o salário do pecado é um só, é a morte. Mas como um homem vai poder resolver o problema do pecado? Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas se o homem morre, como que vai resolver o problema do pecado? Aqui entra essa expressão de João Batista, apontando para Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus Cristo veio fazer foi tirar, arrancar o poder do pecado, da condenação e da morte da vida do homem. No Velho Testamento, a maneira da pessoa se aproximar de Deus seria sempre através de sacrifícios de animais. O exemplo foi quando Abraão, o Senhor diz para Abraão sacrificar a ele o seu próprio filho. Abraão não entendia, mas obedeceu. Quando o altar já estava feito, o menino Isaque estava sobre o altar e Abraão iria imolá-lo. O Senhor disse: Abraão, não faças tal. Não faça isso, Abraão. E quando Abraão olha do lado, tinha um cordeiro. Ele toma aquele cordeiro, coloca no lugar daquela criança, imola aquele cordeiro e a fumaça sobe até os céus. Aquele cordeiro tomou o lugar de Isaque. O castigo que devia vir sobre aquela criança não veio sobre ela, veio sobre o cordeiro.
O Cordeiro é um substituto. Um substituto. Todos pecaram, todos, sem exceção. Todos erraram o alvo, todos sem exceção. O único que não errou nunca o alvo foi Jesus. Jesus nunca saiu da vontade de Deus. Não houve um instante sequer que Jesus não refletisse a vontade de Deus, andasse na vontade de Deus. Por isso, que quando lá no Velho Testamento, Isaac diz: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro? Agora João Batista aponta a Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você olha a cruz, você vê ali o Cordeiro de Deus sendo imolado. Quando você vê o sangue de Jesus sendo derramado, era na figura daquele Cordeiro do Velho Testamento que derramava o sangue. Jesus Cristo veio exatamente para isto. Veio para salvar, veio para perdoar, veio para tomar o seu lugar, o meu lugar, para que eu pudesse ter hoje a vida, para que eu pudesse ter paz e para que eu pudesse ser salvo. Quando eu olho essa realidade, o meu coração tem apenas que responder a algo. Ou eu vou viver aquilo que ele já prometeu para a minha vida. Quando disse aqui João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali. João Batista o aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. E quando você o vê na cruz, ali na cruz, antes dele morrer, as palavras finais dele, antes de ele dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele disse essas palavras: está consumado, está feito, está comprado, meu sacrifício foi aceito. Jesus Cristo deu a sua vida para que hoje eu pudesse ter a vida. Ele deu a vida para oferecer a você uma nova chance, uma nova oportunidade de ter um recomeço e resolver completamente o problema mais sério da história do homem, que é o problema do pecado. É por isso que você precisa fazer uma escolha. Quando você escolhe tomar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você entrega a sua vida a Ele, tudo é diferente. Tudo, mas tudo mesmo é diferente. No momento da sua entrega, uma paz começa a dominar o seu coração. E uma paz tão doce, tão diferente. Esta paz vem exatamente de uma convicção da salvação em você. Vem do perdão que passa a ser realidade na sua história. Uma paz que vem pela compreensão que Jesus tomou o seu lugar, morreu para que você pudesse ter a vida, para que você pudesse viver aqui, salvo, perdoado e completamente restaurado. Vive esta palavra. Conheça Jesus. Por isso, ao deixar com você esse texto, quero deixar também o nosso telefone ao seu dispor. 3429-9550. Às 24 horas, qualquer dia, você pode ligar. 3429-9550. Vamos conversar com você, orar com você e abençoar o seu coração. E amanhã, nesse mesmo canal, nesse horário, se Deus permitir, novamente eu quero chegar até você, profetizando vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.